Teleaula Parnamirim. Olá, eu sou o professor Gustavo Gabriel, o seu professor de História do 7º ano, né? E hoje nós vamos estar tendo uma aula sobre Renascimento e Humanismo, né? Inicialmente nós vamos começar com o contexto, né, desse movimento chamado de Renascimento, para explicarmos o que foi esse Renascimento. Fazendo uma retomada com os nossos conteúdos da aula anterior, nós vimos que a Europa vai passar por uma série de mudanças aí a partir do século XI, né? Começamos falando sobre essas mudanças, né? E como elas vão influenciar o modo de vida dessas pessoas, né? Que tipo de mudanças foram essas? Primeiro, mudanças relativas à forma de produção que vai existir naquele período. Nós lembramos aí a vocês que nesse período vigorava o feudalismo, que era basicamente atrelado a uma economia rural. Mas vai acontecer mudanças nele. Por exemplo, a produção vai aumentar graças à derrubada de florestas, à drenagem de pântanos, à descoberta de técnicas e tecnologias para essa agricultura, né? E uma melhor produção. A melhor produção vai levar a um grande aumento populacional. Eu coloquei até aqui no slide. Esse aumento populacional vai estar vinculado também à expansão das cidades, né? Por que um aumento populacional? Esse aumento populacional vai se dar porque as pessoas vão passar a comer melhor, né? Vai ter mais comida, necessariamente. Então, as pessoas vão comer melhor, vão ter menos doenças, vão morrer menos por doença e por fome, vão viver mais e ter mais filhos. Também vai cair um pouco essa mortalidade infantil. Isso vai elevar a taxa populacional a cerca de 150% naquele período. Então, no ano 1000, a população da Europa era 22 milhões. No século XIII, ela vai passar a cerca de 55 milhões. Isso é muita gente que vai crescer de uma hora para outra, né? Então, uma hora para outra não, mas 3 séculos. Então, nós vamos ver que esse aumento populacional vai ter uma influência muito grande no período. Por exemplo, na expansão das cidades. As pessoas vão passar a deixar esse campo e buscar cada vez mais viver dentro das cidades. Isso vai levar a um crescimento do comércio, né? Não só dentro da Europa, esse comércio vai crescer, vai se efetivar, né? Primeiro por meio de trocas, depois há uma volta cada vez mais de uma economia monetária, ou seja, que usa o dinheiro mesmo, mas principalmente um comércio vinculado com o Oriente, né? Nós vamos ver que as cruzadas vão trazer novamente uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, né? Essa ponte entre Ocidente e Oriente feita pelas cruzadas vai beneficiar principalmente caravanas de comerciantes. Essas caravanas de comerciantes vão atrás de produtos como, por exemplo, especiarias, tapeçarias, joias, e tudo isso aí vai levar a um revigoramento do comércio e das cidades. Também nós vamos ver cada vez mais uma valorização das finanças, né? Por quê? O sistema não só do comércio, mas também o sistema bancário vai se fortalecer com força a partir desse período aí, né? Nós vamos ter o surgimento dos primeiros bancos aí na Europa, né? E isso aí vai fazer com que a economia monetária comece a girar mais rápido. Nós vamos perceber que atrelado a isso, né? Habilidades que antes não eram tão valorizadas assim como pesar, medir, calcular, né, vão começar a se valorizar cada vez mais, assim como ler e escrever, né? Esse tipo de habilidade vai gerar também uma certa curiosidade por uma maior busca de conhecimento a partir desse período aí. E aí que entra justamente o nosso movimento, o Renascimento. O Renascimento é um movimento intelectual, né, e cultural, ou seja, ele vai ser um movimento que vai ter como base justamente a busca de novos conhecimentos, né, e de uma renovação da cultura do período, né, que vai se dar principalmente a partir do século XIV e começando nas cidades italianas, vai se espalhar por toda a Europa. Esse renascimento também é chamado de renascimento artístico e cultural, né, porque essas vão ser, né, principalmente as artes, as grandes beneficiadas justamente dessas mudanças trazidas por esse renascimento aí no século XIV. Vamos ver agora algumas características desse movimento do Renascimento. Por quê? Porque essas características do Renascimento
elas vão, de fato, nos ajudar a entender um pouco mais sobre como era o movimento. Quando eu sempre falo das minhas atividades, me dê características sobre alguma coisa, né? Alguns alunos meus ficam com dúvida. Professor, o que é uma característica? Uma característica é uma parte de você que te define. Por exemplo, uma característica minha, eu tenho um bigode, né? Meu cabelo é cacheado, são características. Características físicas, características da minha personalidade, sou uma pessoa falante, né? Então, são coisas que te definem. Então, o renascimento como um movimento, ele também é definido por certas características, né? Que características são essas? Vamos dar uma olhada em algumas delas? Começando por aquela que eu acredito ser a principal característica do renascimento. Qual? A valorização do passado greco-romano. O renascimento tem esse nome não por acaso. Esse nome, né, renascimento, foi dado pelos próprios intelectuais do período, porque eles acreditam que nesse período aí vai se renascer a cultura da antiguidade de Grécia e Roma, que eles acreditam que foi desprezado ou apagado na Idade Média. Nós sabemos que não é bem assim. Nós já vimos, eu falei um pouco sobre isso na aula passada, que a Idade Média não foi um período de trevas em que a cultura foi totalmente banida, né? Não, nada disso, né? Nós tivemos redutos culturais muito fortes na Idade Média, o surgimento das universidades, né? Nós tivemos também uma valorização da cultura, né? Mas de dentro do período você não consegue enxergar essas coisas. Nós vemos do presente para o passado, por isso nós conseguimos ver isso. Os homens do período não conseguiram. Eles acreditavam que a Idade Média foi um período negro da história. Então, eles voltaram àquilo que foi o que eles acreditam ser um período de grande esplendor, a antiguidade greco-romana, e trouxeram aí coisas, né, culturais desse período do esplendor de Grécia e Roma para o seu período de vida, ali a partir do século XIV, XV, né? Coisas que eles acreditavam que fossem importantes para a cultura. Por isso nós temos, então, uma valorização, uma revalorização, como eu costumo chamar, dessa cultura, desse passado de Grécia e Roma. Bem, outra característica também importantíssima é essa aqui, antropocentrismo. Professor, que diabo é esse nome antropocentrismo? É um nome grande, difícil de entender, né? Então, eu vou ter que explicar o que é o nome para você começar a ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. A palavra antropo, ela vem justamente do latim, né? E é homem. Centrismo vem aí de centro, né? Principal. Então, antropocentrismo é homem no centro. Professor, por que isso aí é uma característica do Renascimento? Simples. Durante a Idade Média, nós tivemos aí uma concentração, né, da produção de conhecimento, da produção cultural, da arte, não no homem, mas em Deus. Existia o que nós chamamos de teocentrismo, ou Deus está no centro, né? Só que, à medida que o homem foi se descobrindo um ser cada vez mais racional, inteligente, criador, né, desafiador, né, que buscava conduzir o seu próprio destino, né, ele foi se colocando cada vez mais no centro da produção de conhecimento e de arte do período. Então, Deus que estava no centro vai ser começado a sair, digamos assim, do centro da produção do conhecimento, da cultura, para ter o homem colocado ali no seu lugar. Né? Então, por isso é antropocentrismo. O homem está no centro da produção do saber, da cultura, porque ele, a partir desse momento, é visto como senhor do próprio destino. Né? Então, isso nos leva a uma terceira característica, que é o individualismo. Bem, hoje em dia essa palavra individualismo não é uma palavra muito bem vista, né? Porque se associa logo o individualismo a uma postura egoísta por parte de uma pessoa. Mas aqui ela tem um sentido positivo, né? Qual é o sentido positivo desse individualismo? É justamente a pessoa ser valorizada como o indivíduo que ela é. Como se cada pessoa tivesse suas próprias características importantes, né? Sua personalidade, suas habilidades. Isso aí faz com que ela fosse valorizada como indivíduo que ela é.
Então, essa valorização do indivíduo, né, caracteriza o que nós chamamos de individualismo. Tem nada a ver com cada um no seu quadrado, não. É só o fato de que você, como ser humano, indivíduo, é importante. Era isso que o Renascimento queria colocar. Por último, nós temos uma nova visão de tempo, que também está ligada ao antropocentrismo, né? Como o homem passa a ser o centro das coisas, né? Dessa produção de conhecimento, da produção cultural, de arte, ciência do período, né? O homem passa a ser, de fato, a obra mais importante dele mesmo. Então, ele também passa a ser senhor do próprio tempo. Também na Idade Média, por a visão ser teocentrismo, não era o homem que era senhor do tempo, mas era Deus. Então, tudo se baseava no tempo que Deus havia criado e instituía aos homens. Por exemplo, muito se vivia no tempo da natureza criada por Deus. O sol que nasce, o sol que se põe, as 4 estações. Então, tudo isso aí era uma ordem criada por Deus que o homem havia de se adaptar a ela. Mas, a partir desse momento, o homem começa a ter uma nova visão como senhor do seu próprio destino e também de como ele conduzia esse tempo. Né? Então, o homem vai começar a usar esse tempo a seu favor, como, por exemplo, para ganhar dinheiro. Então, não é só, você só vai trabalhar do sol nascer até o sol se pôr. Não, você vai trabalhar o tempo que der para você conseguir ali ganhar o seu dinheiro, fazer a sua vida e por aí vai. Então, essa nova visão de tempo está associada justamente a essa nova visão que se vai ter do próprio ser humano. O Renascimento está bem atrelado também a outro movimento intelectual de ideias que vai existir no período, que é justamente o humanismo. O humanismo está intrinsecamente ligado a esse renascimento. Nós não podemos dizer que existe renascimento sem humanismo. Por quê? Porque esse humanismo está justamente ligado àquelas principais características do renascimento, como a valorização do indivíduo, o homem no centro e a própria valorização da cultura greco-romana. Por quê? Porque inicialmente esses humanistas, né, esses intelectuais, eles vão propor uma nova visão do homem baseada em alguma coisa. E eles vão basear em que essa nova visão do homem? Justamente naquela cultura greco-romana, no estudo daqueles autores da antiguidade de Grécia e Roma. Eles querem ver um homem sob uma perspectiva diferente daquele período que eles estavam vivendo anteriormente, que era qual? A visão dada pela igreja na Idade Média, né? Havia um domínio intelectual e cultural da igreja na Idade Média. Eles queriam fugir disso aí e mostrar uma nova visão, uma nova forma de ver o homem, que era o quê? Baseado o quê? Nos autores da antiguidade de Grécia e Roma. Bem, o que nós vamos aí perceber é que essa antiguidade greco-romana, ela vai, digamos assim, ser importante para esses autores porque elas vão trazer um homem que está preocupado com ele mesmo. A maneira como esse homem está inserido no mundo, né? Então, por isso ele vai valorizar o estudo das artes, da história, da língua, da matemática, ou seja, conhecimento que tem o homem como o centro. Diferente, por exemplo, da teologia, que tem Deus como o centro das coisas, né? Isso aí vai trazer um verdadeiro desafio ao poder da igreja, né? A influência cultural e científica que vai se ter da igreja no período. Bem, a partir daí, nós já temos o corpo do Renascimento, né? Como o Renascimento se conduziu como movimento. Então, nós vamos começar a ver, né, como esse Renascimento era por dentro, né? Como é que ele se conduziu como movimento? Como eu falei para vocês no começo da aula, o Renascimento é principalmente um movimento que está construído nas artes, né? Então, nós vamos ver como é que ele se aprofundou nessa questão da arte, o Renascimento, e também, além de como é que ele se aprofundou nessa questão da arte, as técnicas que foram descobertas e usadas justamente a partir daí, né? Bem, vamos tomar como exemplo essa primeira pintura aqui, que é chamada de Anunciação. É uma pintura de Leonardo da Vinci, né? E fala justamente sobre o momento em que o anjo Gabriel vem falar à Virgem Maria que ela vai ser mãe do Salvador, Jesus Cristo, né?
Bem, uma das primeiras técnicas que vão ser bastante empregadas nesse momento vai ser a técnica do realismo, né? Que é a representação cada vez mais fiel da figura humana. Se vocês perceberem a Virgem Maria aí, vocês vão ver que ela é uma mulher bem representada, os cabelos cacheados, bem definidos, nariz, boca, olho, ela parece uma mulher de verdade. Por que isso? Porque durante a Idade Média, essa representação humana não era feita na busca da fidelidade como era o ser humano em si, né? Era até meio caricaturado, né? Você dizia, isso aí é uma pessoa, né? Você sabia que era uma pessoa porque não podia ser outra coisa, mas não era muito parecido com a gente, não. Mas, a partir do Renascimento, isso vai mudar. Começa a tentar reproduzir de maneira cada vez mais fiel essa figura humana, assim como se fazia na Antiguidade. Os gregos, né, eles tinham uma visão muito forte da questão da simetria, né, da fidelidade ao corpo humano, de como o corpo humano era constituído nas suas esculturas. E isso vai ser trazido também aqui no Renascimento para a pintura. Então vai se ter uma certa fidelidade na representação dessa figura humana. Para fazer isso aí não era muito fácil, né? Eles tinham que estudar anatomia, tinham que estudar geometria, matemática, né? Fazer verdadeiros estudos para conseguir pintar de maneira tão magistral assim. Segunda característica é o domínio da perspectiva, né? Figura 3D. Eles pintavam em tela plana, lógico, né? Assim começa a TV, reta. Mas eles queriam passar uma noção de profundidade na pintura. Como, professor? Perceba aqui, o altar está próximo a nós, mas logo depois nós temos árvores, lá no fundo nós temos o quê? Montanhas. É como se você notasse dentro da pintura, né, diferentes graus aí de profundidade. Isso foi aperfeiçoado aqui nesse momento, né? Até esse momento aqui, a gente não tinha essa diferença do que estava na frente e atrás e mais atrás da pintura. Ora, como nós vamos ver, nem tínhamos aí uma questão da introdução da paisagem na pintura, então o Renascimento vai mudar isso aí, vai trazer essa noção de profundidade a partir dos estudos que eu já falei para vocês. Geometria, matemática, cálculo, tudo isso aí vai permitir a eles introduzir essa profundidade em uma superfície 2D, digamos assim, né? Plana. O artista também vai passar a pintar a si mesmo, ou seja, fazer autorretratos. Mas não só pintar a si mesmo, como também assinar as suas obras. Isso mesmo, hoje em dia é uma coisa muito comum, né? Você faz uma coisa, né? Você acha aquela coisa legal e você vai passar o quê? A querer que todo mundo saiba que você fez aquilo ali. Não é uma coisa anônima, não. Geralmente você quer que todo mundo saiba que você é o autor daquela pintura. Você é autor daquela escultura, você é autor daquele programa, você é autor daquele jogo, daquela série, daquele filme, tá seu nome lá, pá! Por quê? Porque é a valorização de quem? Do indivíduo, que nem eu falei lá, a característica do Renascimento, é o individualismo, né? Então, o artista também vai se ver como um ser importante, então ele vai passar a assinar a sua pintura para deixar sua marca no mundo, assim como vai começar a se pintar para as pessoas no futuro saberem quem ele era. Quem era aquele homem, quem era aquele indivíduo que fez aquelas obras maravilhosas naquele período ali. Bem, o Renascimento, como eu falei para vocês, né, vai começar inicialmente na Itália, nas cidades italianas. Eu não posso falar em Itália nesse momento, né, como país, porque não existia o país Itália que nós conhecemos hoje, né? Na verdade, era formado ali, aquela região, por diversos estados, né, e também por cidades-estado, né, cidades independentes umas das outras, né, que mantinham também ligações culturais e comerciais entre si, mas que eram independentes. Foi justamente naquela região ali, às margens do mar Mediterrâneo, que vai surgir o Renascimento. Por quê? Porque aquela região ali vai se fortalecer economicamente graças justamente a esse comércio com o Oriente. Então, os burgueses, né, que eram quem? Os comerciantes, os banqueiros, né, as pessoas ligadas a justamente esse comércio marítimo, né, os fazedores de barco, todos eles que vão enriquecer, vão passar a querer se tornar importantes, não só economicamente, mas politicamente, socialmente e por aí vai. Então eles começaram a usar a arte como uma espécie de maneira de se tornar importantes. Mas eles não eram artistas.
Então, eles tinham que contratar artistas. Essas pessoas que passaram a financiar os artistas, esses burgueses ricos, mas não só burgueses, havia também uma nobreza rica que contratava esses artistas. A própria igreja, né, o Papa, também vai contratar, vai financiar esses artistas, vão ser chamados de mecenas. E a partir desse incentivo, né, financeiro, né, muitos desses artistas vão começar a trabalhar e produzir obras magníficas no período aí da Itália. Então, como a Itália foi a grande beneficiária a partir do século XIV desse comércio com o Oriente, né, vai surgir aí esse renascimento graças a essa riqueza, né, que aquela região vai possuir. Bem, nós podemos dividir esse renascimento em 3 momentos diferentes aí, esse renascimento italiano. O Trecento, que é o século XIV, que era um período de transição, né, da arte renascentista, ou seja, é um período em que nós vamos ter as mudanças da arte da Idade Média para essa arte que nós chamamos da modernidade. Né? Não só mudanças, gente. Lembre que a história é feita por mudanças e permanências. Algumas coisas não vão mudar, né, completamente, né? Mas vão ter mudanças profundas que vão acontecer durante esse Trecento, no século XIV. Nós vamos ter o Quattrocento, no século XV, né, que vai ser um período de fortalecimento dessa arte renascentista, principalmente com o apoio que nós vamos ter dos mecenas da cidade de Florença, né? E nós vamos ter o Cinquecento ou Cinquecento no século XVI, que vai ser o período do domínio de Roma como principal cidade aí de produção artística e de conhecimento, e onde nós vamos ter os artistas mais conhecidos do Renascimento, onde você não precisa ser nenhum especialista em arte, né? Você não precisa ser uma pessoa um estudioso da modernidade, do Renascimento, para conhecer esses caras, né? Como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Eu sempre costumo dizer para meus alunos que, se você quer lembrar sempre dos artistas do Renascimento, lembra das tartarugas ninjas. Quem são as tartarugas ninjas? Leonardo, Michelangelo, Rafael, mas está faltando um, né, que é o Donatello, né? O Donatello era do período 400, que também foi um artista do Renascimento, né? O que isso quer dizer? Que na própria cultura pop, né, hoje em dia, Tartaruga Ninja é um desenho, é um filme, né? São personagens de quadrinhos. Na própria cultura pop nós temos referências a esse Renascimento para você ver como ele foi importante aí na história da humanidade. Apesar de ter sido um movimento que muitos consideram somente um movimento europeu, mas esse renascimento não vai acontecer só na Europa. Nós vamos ter também em outras regiões do mundo, também no mesmo período, como na Índia, no Oriente, né? Os povos muçulmanos, judeus, na própria Península Ibérica, né, que na época era dominada pelos árabes, nós vamos ter aí também esse renascimento florescendo. Então nós podemos falar muitas vezes em renascimentos, não só em renascimento, né, quando nos referimos ao renascimento europeu, em especial ao renascimento italiano, né? Mas vamos dar uma olhada aí cada um desses períodos do renascimento italiano. Começando aí pelo Trecento, né? O Trecento vai ser um período aí, como eu falei para vocês, de transição. Ele vai ser marcado, né, por artistas que vão ter um pé na Idade Média e um pé na modernidade, digamos assim, né? Por exemplo, como Dante Alighieri. Ele vai produzir uma obra de arte fenomenal da literatura da humanidade, que é a Divina Comédia, né? Uma obra linda que fala justamente sobre um homem que vai descer ao inferno, né? Vai conhecer o inferno pela sua amada, né? Essa obra vai ter um tema religioso, né? Vai falar sobre céu, vai falar sobre inferno, sobre anjos, demônios, né? Mas também vai ter uma temática focada o quê? No homem, na aventura de um ser humano pelo inferno, que mostra aí o quê? Um pé na Idade Média, que é a religião, mas um pé na modernidade, que é justamente o foco que vai se ter no homem, no personagem principal da literatura, né? Nós vamos ter as pinturas de Giotto de Bondone, né? Um homem que vai ser responsável, um pintor que vai ser responsável por introduzir algumas coisas importantíssimas do Renascimento, como, por exemplo, a paisagem na pintura e essa noção de profundidade. Essa pintura aqui, de Giotto de Bondone, nós já podemos ver justamente essa introdução da paisagem na pintura.
né, nós podemos ver, por exemplo, atrás, as nuvens, né, uma cidade, né, um templo, né, além desses homens que estão na frente. Na Idade Média, nós só teríamos esses homens aqui na frente, sem essa introdução da paisagem atrás. Aqui nós vamos ter justamente os dois elementos, graças aí aos estudos, né, as pinturas de Giotto de Bondone. Nós temos o Quattrocento, né, que é justamente um período aí de fortalecimento, né, desse Renascimento, tendo como base a cidade de Florença. E aqui eu quero falar sobre a arquitetura de Brunelleschi, que vai ser responsável aí por inspirar outros arquitetos do período, né? E essa arquitetura de Brunelleschi vai ser também responsável por influenciar a arquitetura em toda a Itália, né? E também Donatello, né? Aqui nós temos a figura de David Donatello, né? Uma escultura magistral em que nós já podemos ver aquelas noções que nós vimos do estudo da anatomia humana, né? Nós vimos que Donatello, digamos assim, bebendo nas fontes da cultura greco-romana, tentou produzir um homem em sua perfeição, né? Usando aí noções, né, de simetria, né, de profundidade, buscando reproduzir um homem como ele realmente era. Mas por que Davi, professor? Como eles não podiam se desvincular completamente da igreja, né, do pensamento cristão religioso, eles costumavam dar nomes, o quê? De figuras bíblicas, né, aos suas obras, né, suas obras de escultura. Por isso esse aqui é o Davi. Vai existir o Davi de Donatello, mas também vai existir o Davi de Michelangelo, como nós vamos ver lá na frente, né? Botticelli também vai ser muito importante na questão da pintura, né? Nós vamos ter, mais uma vez, aquela noção da perspectiva muito forte na figura de Botticelli, mas também vamos ter a introdução de outros elementos que não necessariamente elementos religiosos na pintura, né? Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, uma das pinturas mais importantes do período, vai tratar sobre o quê? Uma arte de cultura pagã, né? E nós temos o período que é mais famoso, né, do Renascimento italiano, que é o Cinquecento, né? Onde vamos ter o principal expoente do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci, né? Que era um multiartista, pintor, inventor, cientista, engenheiro, que ele desenhava, pintava de maneira fenomenal, né? Os desenhos de Leonardo da Vinci, isso aqui é um helicóptero, viu, gente, que ele está planejando no período, assim como as pinturas, como a Mona Lisa, a pintura mais cara do mundo, né? E ela é bem pequenininha, né? Mostram um pouco dessa genialidade, né, do homem, né? Nós vamos ter também Michelangelo, né? Que vai produzir formas humanas excepcionalmente realistas, como, por exemplo, o seu Davi, aqui é o Davi de Michelangelo, né? E também vamos ter expoentes da literatura, como Maquiavel, que vai mudar a noção da política do momento através do seu livro O Príncipe. Bem, como eu falei para vocês, o Renascimento nasceu na Itália, mas não quer dizer que ele ficou restringido à Itália, né? Ele vai passar para outros lugares aí, né, do mundo, né? Também começando a partir de outros países da Europa, como, por exemplo, né, em Portugal nós vamos ter Camões com os Lusíadas, na Espanha nós vamos ter o Dom Quixote de Cervantes, né? E em outros lugares também vamos ter outros artistas expoentes desse Renascimento, né? Por último, para encerrar nosso estudo sobre o Renascimento, nós temos que lembrar que lá no início da aula eu falei que o Renascimento era um movimento artístico-cultural, mas ele também é um movimento científico. Nós vamos ter descobertas científicas importantes no período, né? Porque a ciência vai voltar a ter um valor forte, né? Como, por exemplo, a teoria heliocentrista de Copérnico, que vai dizer que o nosso planeta girava em torno do Sol. Até o período da Igreja, né? E todas as pessoas acreditavam que era o contrário, que era o Sol que girava em torno da Terra. Isso aí mudava o dia e a noite. Mas Copérnico vai descobrir que era o contrário. Na verdade, nosso planeta girava em torno do Sol. Antes dele poder divulgar e fortalecer essas teorias, Copérnico vai falecer. Então ficou a cargo aí de Galileu, né, um dos maiores físicos que vai existir na nossa história, confirmar as teorias de Copérnico e melhorar ainda mais. Não só ele vai dizer que existe esse movimento, chamado aí de translação, mas um movimento de rotação em que a Terra gira em torno dela mesma. Qual o problema? Essas teorias bateram de frente com aquilo que a igreja pregava, que era o geocentrismo, a Terra no centro.
E por isso, Galileu, para não morrer, teve que negar suas teorias. Infelizmente, ele teve que viver em prisão domiciliar até o final da sua vida, graças àquilo que ele acreditava, né? Outras descobertas científicas importantes também vão ser feitas na área da própria anatomia, como eu falei para vocês. Aqueles estudos anatômicos que se refletiam na arte eram feitos, por exemplo, às escondidas, em catacumbas, por estudantes de medicina que dissecavam corpos ali para entender como esses corpos funcionavam, né, para que a ciência fosse desenvolvida. Se eles fossem pegos pela igreja, então é um período também não só de renascimento, né, dessa beleza do renascimento científico e artístico, mas também de um desafio, né, nesse período aí. Bem, como eu sempre falo para vocês, procurem as questões, né, no livro de vocês, para que vocês estejam estudando, né, relembrando aquilo que nós vimos na aula de hoje, né. É muito importante, por quê? Porque se vocês não procurarem rever essas questões aqui, por exemplo, esse caça-palavras é genial, falando sobre as características do Renascimento, sobre os artistas do Renascimento, né? Vocês vão estar relembrando melhor aquilo que nós estudamos, né? E fazendo com que esse conhecimento se fortaleça na mente de vocês, né? Bem, estamos encerrando as aulas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre o Renascimento. Vamos continuar na próxima aula, né? Então, tchau!